Olá, boa noite. Polícia Federal prende suspeitos de roubos de carga em Alagoas e Pernambuco. Esse é um dos destaques de hoje e você vai ver também. Prefeito assina ordem de serviço para início de construção de vias do Cidade Universitária. Moradores do Bom Parto estão apreensivos com o aparecimento de rachaduras nos imóveis. E agências bancárias são notificadas em Alagoas por falta de acessibilidade. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal do Estado. As queimadas em partidos de cana-de-açúcar têm assustado moradores da área urbana de Maceió. Nossa produção recebeu um vídeo gravado por uma família que vive no Eustáquio Gomes, na parte alta da capital. Nas imagens é possível ver as chamas chegando muito perto das casas. O vídeo foi feito por um morador da quadra K do residencial Jardim das Orquídeas, no Eustáquio Gomes. Em pleno domingo, 5 horas da tarde, toca um fogo. Olha a situação que está aqui. A gravação foi feita no domingo e enviada para nossa produção. Ontem, nossa equipe foi até o condomínio e conseguiu flagrar o fogo colocado no canavial. As labaredas são grandes. O barulho dos estalos da cana parece chuva. A quantidade de fumaça é enorme. É tanto fogo que o céu chega a ficar iluminado. A proximidade do canavial com o condomínio preocupa os moradores, principalmente os da quadra K. Pedro é um deles. Assim como toda a vizinhança, o fisioterapeuta ficou assustado com o fogo tão próximo do muro dele e com a sujeira espalhada pela fuligem. Uma imensidão de fumaça, uma imensidão de fogo, assustando geral mesmo, porque tanto é que todo mundo da quadra aqui, dessa quadra que pegou essa queimada, ficaram todos assustados, falando no grupo da gente. Enfim, foi muito chato e aterrorizante, né? A suspeita dos moradores é que funcionários da usina que fica próxima do condomínio estejam colocando fogo no canavial, já que a safra começa este mês. Tinham passado, acho que uns 6 meses com essa cana crescendo e chegou no momento e eles colocaram fogo, não se atentaram que existem residências muito próximas e mesmo assim colocaram esses fogos aí e de assustar. O grupamento de incêndio do Corpo de Bombeiros orienta para o que deve ser feito pelos moradores numa situação como essa do Eustáquio Gomes. Os moradores podem sim e devem fazer uma denúncia à Polícia Civil através de um boletim de ocorrência para que lá se abra um procedimento e se averigue a legalidade ou não dessa queima. Há risco de incêndio também das casas, além desse incômodo da fumaça e da fuligem? Sim, quando é um incêndio não controlado, quando é um fogo não controlado, não autorizado pelos órgãos fiscalizadores, há sim um risco, tá certo? Não só de propagação desse fogo, mas como comprometimentos apenas pela fumaça, que isso por si só já causa danos. Por meio de nota, o Instituto do Meio Ambiente de Alagoas informou que as queimadas controladas são permitidas, desde que tenham autorização do órgão. O IMA disse ainda que não conseguiu confirmar se o local mostrado na reportagem tem essa autorização. Por fim, reforçou que denúncias podem ser feitas por meio do número do WhatsApp 82988339397, está aí embaixo na legenda. Uma operação denominada Retomada da Polícia Federal em Alagoas prendeu suspeitos de roubos de carga, crimes cometidos tanto aqui no estado quanto em Pernambuco. Quem nos atualiza a respeito dessas prisões é o repórter Evandro Amorim. Boa noite, Italine. Boa noite a todos. Isso mesmo, Italine. Segunda fase da Operação Retomada, que tem como objetivo coibir o roubo a cargas. O delegado da Polícia Federal vai explicar com mais detalhes aqui como é que foi realizada a operação, que cumpriu 11 mandados de busca e apreensão e 3 de prisão. Mas o saldo foi bem maior, não é, doutor? Boa noite.
Boa noite. O saldo foi maior do que os 11 mandados de busca e os 3 de prisão, porque também foram realizadas 2 prisões em flagrantes. Né? Um dos presos preventivos, né, que foi cumprido o mandado, ele também estava de posse de uma pistola calibre .380 e aí foi preso também em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. E um dos outros objetos de busca, né, no município de Palmeira dos Índios, também foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, porque foi encontrado na sua residência um revólver calibre .38. Uma quadrilha importante que aterrorizava pelo menos 4 estados aqui do Nordeste. Sim, é uma quadrilha que vem atuando há bastante tempo aqui no estado, né, e também nos estados vizinhos, né, Sergipe, Pernambuco e Paraíba, né, trazendo aí bastante transtorno aí, tanto para a Polícia Federal quanto para a Polícia Rodoviária Federal, né, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal cumpriram essas medidas em conjunto hoje, né, porque são criminosos conhecidos das 2 forças policiais e que atuavam sequestrando aí os motoristas, né, levando para lugares ermos, ou seja, crimes com violência, com emprego de arma de fogo, inclusive correndo o risco dessas pessoas serem feridas ou mortas. Roubo de carga, a primeira fase foi realizada em abril e agora foi um fechamento aí de ciclo, né? Ou continuam as investigações? Eu diria que é uma segunda fase, eu não diria um fechamento, porque foram apreendidos vários telefones celulares, né, documentos, contas bancárias, e esse material todo vai ser submetido à perícia ainda, à análise, e essa análise pode indicar a participação de outras pessoas e desvendar até outros casos de roubo ocorridos aí no Nordeste, aí, nesses 4 estados, e que não tinha havido provas até agora suficientes de autoria. Muito obrigado, doutor, pelas informações. É isso aí, Italine. Nós voltamos ao estúdio com você. Depois do Pinheiro, Bebedouro e Mutange, agora os moradores do Bom Parto também estão com medo do aparecimento de rachaduras nos imóveis. Segundo um levantamento do Ministério Público Federal, 300 casas estão nessa situação. Na casa do seu Reinaldo, as rachaduras estão por toda parte. No quintal, a rachadura no chão é muito maior e vai de ponta a ponta do terreno. E tem muitas casas, não só é a minha, né? Se fosse só a minha, era bom. Aí a pessoa fica preocupada, não sabe o que é, né? Agora depois que saber o que é, a pessoa fica mais despreocupada, né? Porque isso aí não é normal, né? Vindo de fora a fora, muitas casas que tem aí. Aí eu não sei. Aí quem é que não fica preocupado numa hora dessa, né? Que nem tá ali, a água não chegava aí, no meu quintal já tá chegando. O senhor já cimentou as rachaduras, mas ela não adiantou nada. Não, já cimentei, você tá mesmo vendo aí, já abriu de novo. Aí fica difícil. Qual o seu medo? Rapaz, o que eu vou dizer, o meu medo é da casa cair, né? Por cima de nós matar todo mundo, né? Nesta outra casa, a imagem é chocante. A rachadura comprometeu a estrutura da parede deste quarto. O líder comunitário do Bom Parto, Fernando Lima, conta que a maioria das casas do residencial Vale do Mundaú estão em estado crítico. Iniciamos com 33 casas fora do perímetro traçado pela CPRM. A preocupação nossa é que as casas estão rachando, não sabemos a causa nem o causador, ainda não. Acionamos a Defesa Civil de pronto, vieram os geólogos, os engenheiros e traçaram o laudo que apontava uma irregularidade no solo, que seria necessário que uma empresa mais qualificada viesse, que é, no caso, a CPRM, que está marcado agora para o dia 17, onde será traçado realmente um laudo mais aprofundado e dizendo do que se trata, o que está acontecendo aqui, começando na Rua São Francisco, se estendendo até o final da Rua Nova Vila. Então, nós acionamos o Ministério Público Federal, tivemos em conjunto com as procuradoras, as promotoras e a Defensoria Pública também. Ou seja, todos os órgãos estão cientes do que está acontecendo aqui. Já fomos solicitar que fosse feito um cadastro preventivo por parte da Prefeitura, já está sendo formalizado junto ao órgão.
Então, hoje a nossa preocupação é preservar a vida. Preocupados com a situação, os moradores se reuniram com as procuradoras do Ministério Público Federal, Niedja Casper e Roberta Bonfim, em busca de ajuda. Por volta de 300 imóveis estão com problemas estruturais, com rachaduras, fissuras, e desses 300 imóveis, 30 já tem um laudo da Defesa Civil e os demais foram apenas vistoriados, mas que não tem o laudo ainda. E nós definimos, após ouvi-los, alguns encaminhamentos, né, que os próprios moradores apresentassem fotos e os laudos que já estão ao seu alcance, né, que o município fez lá algumas vistorias, então a gente pediu que esses laudos nos fossem encaminhados para a gente pudesse analisá-los, e também encaminharemos ao município um ofício para que se manifeste sobre os fatos, sobre as vistorias já realizadas e quais as providências adotadas para cadastramento e inclusão, né, dos moradores nessas políticas públicas que já estão direcionadas à comunidade atingida. Pelo menos 67 agências bancárias foram notificadas em Alagoas pela falta de acessibilidade. A fiscalização segue até o fim de setembro. Dona Maria Cícera já perdeu as contas de quantas vezes não conseguiu digitar a senha em caixas eletrônicos nas agências bancárias de Maceió. Bom, na loteria dificulta um pouco porque a maquinazinha não vem até a pessoa, aí eu tenho que me esticar para teclar a senha do meu cartão. Quando você vai até um banco, tem dificuldade para acessar um caixa eletrônico, por exemplo? Para mim tem, porque tem caixa eletrônico que é um pouquinho alto, aí eu não alcanço, aí eu tenho que pedir ajuda. Sufoco, então. O Procon Alagoas continua fiscalizando a acessibilidade desde agosto. 67 agências bancárias foram autuadas por ausência de acessibilidade no estado. Muitas pessoas começaram a reclamar, procurar o Procon nesse sentido, nessas reclamações. Aí a gente foi e começou a averiguar, fizemos uma fiscalização junto aos bancos dentro de Maceió e fora nos interiores, que a gente ainda está continuando os interiores. Foram notificados, né? Eles têm 10 dias para se defender, né? E fomos vendo toda a parte da acessibilidade em relação ao atendimento em relação aos cadeirantes. Foi a questão do tempo, que dia de semana, tempo de espera na fila, que é de 20 minutos do dia de semana e finais de semana, véspera de feriado, 30 minutos. A questão dos banheiros tem que ter masculino e feminino adaptado para pessoas com deficiente, e a questão dos caixas eletrônicos, que tem que ter a altura de 0,75 a 85 para cadeirante. O Procon Alagoas pede para ligar 151 para formular as denúncias. Deve se ligar para o Procon e a sociedade tem que nos ajudar, até porque você sabe, um órgão é suficiente para fiscalizar tudo sem a ajuda e a colaboração da sociedade, dos consumidores. A seguir, cães vítimas de maus tratos em Maceió ganham um novo lar. É daqui a pouco.